O amor de outrora, por Guy de Maupassant. O castelo à moda antiga foi construído numa colina arborizada, em meio a altas árvores de folhagem verde escura. O parque estendia-se por uma grande distância numa direção até a orla da floresta, e noutra até o campo distante. A poucos metros da entrada da casa, havia uma enorme bacia de pedra com esculturas de mármore de damas tomando banho, outras, dispostas em intervalos regulares, desciam até o sopé da encosta, e um riacho descia em cascata de uma bacia para outra. Desde a casa senhorial, que conservava a graça de uma coquette decadente, até as grutas incrustadas de conchas, onde repousavam os amores de uma era passada. Tudo neste domínio antigo conservava a fisionomia de tempos antigos. Tudo parecia ainda evocar costumes ancestrais, os modos de outrora, a galanteria de outrora. E das trivialidades elegantes tão caras às nossas avós. Numa sala de estar ao estilo Luís XV, cujas paredes estavam cobertas de pastores cortejando pastoras, belas damas de saias de aros e cavalheiros galantes de perucas. Uma senhora muito idosa, que parecia morta assim que parou de se mexer, estava quase deitada numa grande poltrona, de cada lado da qual pendia uma mão fina como de múmia. Seus olhos turvos fitavam sonhadoramente o horizonte distante, como se buscassem seguir, através do parque, as visões de sua juventude. Pela janela aberta, de vez em quando entrava uma lufada de ar carregada, com o odor da grama e o perfume das flores. Fazia seus cabelos brancos esvoaçarem ao redor de sua testa enrugada, e antigas lembranças flutuarem em sua mente. Ao lado dela, um banquinho de tapeçaria. Uma jovem de longos cabelos loiros, trançados nas costas, bordava uma toalha de altar. Havia uma expressão pensativa em seus olhos, e era fácil perceber que ela estava sonhando acordada enquanto seus dedos ágeis deslizavam sobre o trabalho. Mas a velha senhora virou a cabeça e disse: Berta, leia-me algo do jornal para que eu ainda possa saber, às vezes, o que está acontecendo no mundo. A jovem pegou o jornal e o leu rapidamente. Há muita coisa sobre política, vovó. Devo pular essa parte? Sim, sim. Não há histórias de amor? A galanteria morreu na França, então, que não se fala mais de raptos ou aventuras como antigamente. A moça fez uma longa busca nas colunas do jornal. Aqui está uma, disse ela, intitula-se Um Drama de Amor. A velha sorriu por entre as rugas. Leia para mim, disse ela. Era um caso de vinga-se. Uma esposa, para se vingar da amante do marido, queimou o rosto e os olhos. Ela saiu do tribunal absolvida, declarada inocente em meio aos aplausos da multidão. A avó se remexeu agitada na cadeira e exclamou: Isso é horrível, absolutamente horrível. Veja se consegue encontrar mais alguma coisa para me ler, querida. Berta procurou novamente, e, mais abaixo, entre os relatórios de casos criminais, leu: Tristeza, drama, uma balconista, já não tão jovem, deixou-se levar por um rapaz e, para se vingar do seu amado, cujo coração se mostrou inconstante, atirou nele com um revólver. O infeliz ficou mutilado para o resto da vida. O júri, composto inteiramente por homens de caráter moral, tolerando o amor ilícito da assassina, absolveu-a honrosamente. Desta vez, a velha avó pareceu bastante chocada e, com a voz trêmula, disse: Ora, as pessoas estão loucas hoje em dia, você está louca. O bom Deus lhe deu o amor, o único encanto da vida. O homem acrescentou a essa galanteria a única distração das nossas horas enfadonhas. E aqui está você, misturando-a com vitríolo e revólveres, como se estivesse colocando lama num jarro de vinho espanhol. Berta pareceu não entender a indignação da avó. Mas vovó, essa mulher se vingou. Lembre-se, ela era casada e o marido a traiu. A avó deu um pulo. Que ideias andam enchendo a cabeça de vocês, moças de hoje em dia? Berta respondeu: Mas o casamento é sagrado, vovó. O coração da avó, que nascera na grande era da galanteria, deu um salto repentino. É o amor que é sagrado, disse ela. Escute, criança, uma velha que viu 3 gerações e que teve uma longa experiência de homens e mulheres. Casamento e amor não têm nada em comum.
Casamos para formar uma família e formamos famílias para constituir a sociedade. A sociedade não pode prescindir do casamento. Se a sociedade é uma corrente, cada família é um elo dessa corrente. Para soldar esses elos, sempre buscamos metais da mesma ordem. Quando nos casamos, devemos reunir condições adequadas. Devemos combinar fortunas, unir raças semelhantes e visar o interesse comum, que são riquezas e filhos. Nos casamos apenas uma vez, minha filha, porque o mundo exige isso de nós, mas podemos amar 20 vezes em uma vida, porque a natureza nos fez assim. O casamento, veja bem, é uma lei, e o amor é um instinto que nos impulsiona. Às vezes por um caminho reto, e às vezes por um caminho tortuoso. O mundo criou leis para combater nossos instintos. Era necessário criá-las, mas nossos instintos são sempre mais fortes. E não devemos resistir muito a eles, porque vêm de Deus. Enquanto as leis vêm apenas dos homens. Se não perfumássemos a vida com amor, o máximo de amor possível, querida. Assim como colocamos açúcar nos remédios para crianças, ninguém se importaria em tomá-los puros. Berta arregalou os olhos em espanto. Murmurou: "Oh, vovó, só podemos amar uma vez." A avó ergueu as mãos trêmulas para o céu, como se invocasse novamente o extinto deus das galanterias. Ela exclamou indignada: "Vocês se tornaram uma raça de servos, uma raça de gente comum." Desde a Revolução, é impossível reconhecer a sociedade. Vocês atribuíram palavras pomposas a cada ação, e obrigações enfadonhas a cada canto da existência. Vocês acreditam na igualdade e na paixão eterna. Escreveram poesias dizendo que pessoas morreram de amor. Na minha época, a poesia era escrita para ensinar os homens a amar todas as mulheres, e nós. Quando gostávamos de um cavalheiro, minha filha, mandávamos-lhe um pajem, e quando um novo capricho surgia em nossos corações, não demorávamos a nos livrar do último amante. A menos que ficássemos com os dois. A velha sorriu, um sorriso astuto. E um brilho de malícia cintilou em seus olhos cinzentos, a malícia intelectual e cética daquelas pessoas que não acreditavam ser feitas da mesma argila que os demais, e que viviam como senhores para quem as crenças comuns não existiam. A jovem, empalidecendo, hesitou, então as mulheres não têm honra? A avó interrompeu o sorriso. Aspas. Se ela tivesse mantido, em sua alma havia um pouco da ironia de Voltaire, e também um pouco da filosofia brilhante de Jean-Jacques. Não havia honra, porque amávamos e ousávamos dizer isso, e até nos vangloriávamos disso. Mas, minha filha, se uma de nós, entre as maiores damas da França, tivesse vivido sem um amante, toda a corte teria rido dela. Aquelas que desejassem viver de forma diferente, bastava entrar para um convento. E você imagina, talvez, que seus maridos amarão. Mas somente você, por toda a vida, como se, de fato, isso pudesse acontecer. Eu lhe digo que o casamento é algo necessário para que a sociedade exista. Mas não está na natureza da nossa raça, entende? Só existe uma coisa boa na vida, e essa coisa é o amor, e como você o compreende mal. Como o estraga, como o trata como algo solene, como um sacramento. Ou algo a ser comprado, como um temor. A jovem segurou as mãos trêmulas da velha nas suas. Cale-se, eu imploro, vovó. E de joelhos, com lágrimas nos olhos. Ela rezou aos céus para que lhe concedessem uma grande paixão, uma paixão eterna, como sonhavam os poetas modernos. Enquanto a avó, beijando-a na testa, ainda imbuída daquela encantadora e sã razão com que os galantes filósofos tingiam o pensamento do século XVIII, murmurava: "Cuidado, minha pobre querida, se você acredita em tamanha tolice. Será muito infeliz."